E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, nosso CHC, como vocês podem observar aqui, o nome dele é completo, não é por acaso. Por quê? Eu abordo aqui qualquer tipo de prova que caia o conteúdo de história, seja um concurso, seja um pré-militar, seja um vestibular, seja Enem, seja o que for. Tranquilo? O e-mail, historiacompanhão@outlook.com, Facebook, Istuçá, e o celular de mensagem, 3291650267. Tranquilo? O conteúdo, o que você vai falar hoje, pessoal? No conteúdo, resumo Colégio Naval, História do Brasil, parte 8. Exatamente isso. Como você pode observar aqui, Colégio Naval. Então nós estamos falando sobre o resumo do Colégio Naval. Hoje nós vamos falar de alguns governos. Que governos são esses, professor? Os chamados governos militares. De quem? Castelo Branco, Costa e Silva. Ou seja, nós vamos abordar aí o ponto da ditadura militar. Mas antes, eu tenho que passar para vocês que aqui no nosso canal, no Ist Sattler, você digitando aqui, ó, Ist Sattler no YouTube, né? O T ele tá junto, óbvio, né? Ô, pessoa, você tá doido? Não tô doido, não. Ist Sattler. Vai aparecer e tudo mais, vai ter esse troço aqui bonitinho. Você vai ver as playlists, né? Eu quero que você entre aqui em playlist. Você vai ter essas playlists, essas pastas, onde está dividido por temas, né? Por materiais. Aqui temos o tema de resolução de exercício, Colégio Naval, História Geral, Pulo do Gato, SPSEC, ESA, Meio Ambiente, com o professor Rico, que está fazendo um sucesso danado, a História do Brasil, a América, entre outros. Mas o que serve para vocês, que eu acho importante e muito para vocês, são essas duas playlists aqui, essa de História do Brasil e essa aqui de resolução de exercício, onde eu abordo temas aqui de História do Brasil, óbvio, né? Aqui, na playlist de História do Brasil, você vai entrar, você tem mais de 100 aulas, como você pode observar aqui, ó, tudo bem detalhado. Primeira República, pessoal, eu falo de todos os presidentes, Venceslau Braz, o Hermes da Fonseca, o Rodrigo Alves, o Epitácio Pessoa, né? 2 aulas sobre Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, todo mundo. Tranquilo, pessoal? E ditadura militar, né? Como vocês já viram, já falei na última aula, ditadura militar, você tem aqui, ó, ditadura militar parte 1, ditadura militar parte 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes sobre ditadura militar. Tranquilo, pessoal? Então aqui as aulas aqui tudo para ajudar. Pessoal, só vou dar um pause aqui para pegar uma água. Então, pessoal, continuando aí, vocês têm aqui 7 aulas sobre ditadura militar. Entendeu, pessoal? Então aí é para ajudar vocês e tudo mais, ok? Bem explicados, tudo bem detalhado. Falando sobre os presidentes e tudo mais. Ok, continuando então. Vamos falar sobre o primeiro, Castelo Branco. É exatamente isso. O cara que vai entrar no lugar de João Goulart. Tranquilo? Primeira coisa que nós temos que entender. Introduzir a ditadura maquiada. Pessoal, nós temos que entender uma coisa que é muito importante. Nesse momento nós estamos vivendo o contexto de chamada Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela dividiu o mundo, como vocês sabem, em 2 blocos, capitalista e socialista. Nesse momento, pessoal, do governo de João Goulart, os militares tiram João Goulart do poder pelo medo dessa ameaça comunista, né, no Brasil. Então, tudo aquilo que seria, vamos dizer assim, subversivo, aqueles subversivos contra o Brasil, esses seriam deixados de lado no comando do Brasil. Então, o que nós observamos é que esses governos militares têm uma ampla e grande aliança com os Estados Unidos. Ok? Tranquilo? Beleza. O que nós temos que entender? Para não se dizer que a ditadura militar é uma coisa autoritária e tudo mais, está na cara, você vai observar pingos democráticos dentro desses governos militares. Como assim? É uma ditadura maquiada. Eles vão fazer com que tenha a repressão, tenha o autoritarismo, a centralização do poder muito grande na mão do executivo. Isso demonstra em muito um poder muito autoritário, né? O Congresso, o Legislativo e o Judiciário são deixados mais de lado. Então nós observamos o quê? Nós observamos essa centralização muito grande.
Mas, dentro desses governos militares, nós vamos observar o quê? Iremos observar que teremos alguns pingos democráticos, mas não falar assim, nós somos o autoritarismo ao extremo. Como assim, professor? Vou explicar aqui agora. Os governos militares, pessoal, essa ditadura militar, os presidentes, eles vão decretar os chamados atos institucionais, né, os AIs, né, onde esses atos serão incorporados na Constituição, até agora aqui vigente, a Constituição lá de Dutra, a de 46. Esses atos institucionais têm força de lei, ou seja, quando são incorporados, já são para serem seguidos, respeitados. Primeira coisa, o AI-1, né? Eleições indiretas para presidente. Então o AI-1 vai levar essas eleições para presidente como indiretas. Uma forma de quê? Uma forma de você não ter a oposição chegando ao poder através de um colegiado. Consequentemente, essa oposição vai ficar mais fraca a chegar ao poder, tranquilo? E a perseguição aos opositores. Ok. O AI-2, o bipartidarismo. Aqueles vários partidos que existiam, agora são extintos e formam dois. A Arena, né, e o MDB. Aqui nós observamos esses tais pingos democráticos que eu falo. A ideia é mostrar assim, ó, não estamos em governo autoritário. Por quê? Nós temos um partido que é do governo e outro partido que é da oposição. Mas essa oposição, óbvio e claramente, é fictícia, né? É uma ideia de você maquiar uma coisa que não está na mão do governo, tranquilo? Na Arena aqui você tem as pessoas mais radicais, a linha dura, e você tem as pessoas assim mais brandas, podemos dizer assim, os castelistas, né? O MDB, óbvio, é a oposição que fazia frente, mas não fazia, né? O AI-3, eleições indiretas para governadores e prefeitos. Olha só, pessoal. Uma sacada muito importante dos governos autoritários é centralizar o poder na mão do executivo. Esses atos institucionais, pessoal, eles vão dar vários poderes, mas essa coisa da eleição indireta, você consegue controlar quem chega principalmente, vamos dizer assim, nos principais cargos do executivo, seja em âmbito federal, seja em âmbito regional, ou seja em âmbito local. Ou seja, as principais cidades aqui, localidades, onde seriam cidades estratégicas, são eleições indiretas. Óbvio, evitar a oposição chegar nesses cargos. O AI-4, Nova Constituição, 1967. É uma Constituição promulgada. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Tem uma discussão muito grande sobre essa Constituição. Eu falei para vocês que as duas únicas Constituições outorgadas, ou seja, que foram impostas de cima para baixo, não aconteceu uma discussão, é a Constituição de 1824, a do Império, e a de 1937, a do Estado Novo, né? Do Vargas. Essas constituições são impostas, são outorgadas. E as promulgadas são aquelas que são discutidas e votadas e tudo mais. O Congresso é convocado para votar uma nova Constituição. Essa Constituição ia incorporar todos esses outros atos e outras coisas. Mas, pessoal, no âmbito de Guerra Fria, né, no âmbito desse contexto internacional de mundo dividido, e um governo militar instaurado no Brasil, você observa o quê? Você observa que essas pessoas que vão ali para votar essa Constituição, elas vão sofrer algum tipo de pressão, né? Então, mas falam que essa Constituição foi promulgada, é isso que vai para a prova e beleza. Tranquilo? A entrada do capital estrangeiro. Óbvio, se ele está ligado aos Estados Unidos, né? Essa ideia de liberdade econômica, abrir o capital, né, do Brasil para o capital estrangeiro, é uma ideia de quê? De se alinhar aos Estados Unidos, mas uma ideia também de quê? Tirar de frente aquelas ideias de mercado protetor, das ideias protecionistas, ok? Que vão defender o mercado interno. Óbvio que depois de um tempo, o pessoal está vendo que esse governo militar não vai sair, não vai largar,
E continua, né? E começa a se formar algumas frentes de oposição, como a Frente Ampla, onde tinha Jango, JK e o tal aqui do Lacerda. É importante você falar, professor, o Lacerda estava contra o João Goulart e agora o cara está a favor para tirar os militares, ele estava apoiando o golpe. Exatamente isso. Óbvio que ele quer poder, ele quer chegar ao poder e os militares estão impedindo de qualquer forma. Tranquilo? Esse pessoal será perseguido e serão exilados. Ok? O Costa e Silva, outro governo, né? Eleito também de forma indireta. Aqui está uma sacada muito grande. No seu governo será decretado principalmente o ato institucional número 5, o famoso AI-5. Onde nesse ato institucional você vê a mais pura, né, a realidade da repressão, né, a força mais bruta dessa ditadura, né, como o caso da censura, nas perseguições, né, as censuras tanto na parte de jornais, televisivas, músicas, entre outros, né, o habeas corpus ele é suspenso, né, e faz da legislação, ou seja, agora a ideia de você ter um governo mais forte, com medidas mais drásticas, está inclusive na lei, porque é força de lei. Tranquilo? Os motivos para a decretação desse AI-5, né? A morte de Edson Luiz, um estudante que fazia um protesto no restaurante Calabouço, no Rio, né? Na Universidade do Rio. E nesse caso, pessoal, vai ter um confronto e o cara vai para a cidade dos pés juntos, né? Há uma comoção muito grande até chegar um movimento da chamada passeata dos 100 mil. Você observe greves em Osasco e Contagem, com toda essa pressão, tudo, né? Os militares vendo que a coisa poderia deslanchar, eles, nesse caso, levam a uma mais rigorosidade, né? Nos aparatos políticos administrativos, como o AI-5. Tranquilo? O problema é que Costa e Silva deixa o governo por causa de um AVC, né? E naquele momento, pessoal, outro pingo democrático aqui. O presidente era militar, mas o vice era um civil, né? Eles vão falar assim, olha gente, a gente não está numa ditadura, a gente não está num governo autoritário, por quê? Olha o vice-presidente, o segundo cara mais importante, é um civil. Mas o problema, quando Costa e Silva tem que sair do governo, né, ele não consegue completar, quem deveria assinar é o Pedro Aleixo. Aí que está um problema. Por quê? Os caras não vão deixar Pedro Aleixo assumir. Eles dão o famoso golpe dentro do golpe. É formada uma junta militar para não deixar Pedro Aleixo pegar a presidente e é eleito um novo presidente. De forma indireta, o Médici. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais sobre ditadura militar. Valeu, pessoal!